não consegue acessar o vídeo depois. É ele que posta o vídeo na internet de vocês. Então, deixa eu falar. Ontem a gente falou com o Leandro, né, na aula de arte, a gente fez uma homenagem para ele. E a gente nem tava combinado de fazer nada. Aí eu mandei mensagem lá no grupo e falei assim: vamos. Ontem a gente falou pro Leandro que a gente ia aparecer pelo menos para dar bom dia ou presente, né? E aí eu mandei mensagem lá no grupo e ficou combinado com a minha sala. E os outros decidiram aparecer. Então, eu quero agradecer também vocês. Assim, não é fácil dar aula no computador para uma tela, mas também não é fácil para a gente acordar às 7 horas da manhã e ter que levantar. Às vezes a gente fica deitado com o celular. Então, muito obrigada. Por nada, Sabrina. Não, gente, puro amor por vocês, puro amor. Obrigada pelas palavras, obrigada por tudo. E eu não vou falar muito, porque senão eu vou chorar de novo. Chora que dá view. Chora que dá. Eu já tô chorando de novo, vocês param. Alguém passa no TikTok para viralizar. Vai dar like. Ai, ai. Isso mesmo, passa. Sou professora toda borrada. Eu já tô aqui toda lascada. Isso mesmo, gente. Ai, ai. Tá bom, né? Muito obrigado, gente. Vocês são demais. Vocês são o nosso combustível. Vocês são a nossa injeção de ânimo para a gente continuar na luta que é árdua. Não é fácil, não. Mas é isso aí, tamo junto. Realmente, só o fato de visualizar vocês aqui já dá uma acalentada nessa situação crítica que a gente tem vivido, né? Nós, professores que temos aí como principal público o aluno, sentimos falta dessa presença física. O mínimo que a gente consegue hoje é ter essa presença visual, e a gente percebe que nos últimos momentos é difícil pela existência de alguém aparecer e tal. Então, no momento que aparece, realmente é muito gratificante, porque não está fácil para ninguém, né? Enfim, a gente vive das relações pessoais aí, em contato diário, e aí a clausura, esse cenário que estamos vivendo, acaba sendo ruim para todo mundo. Então, o simples olhar, uma simples visualização já é muito importante. Obrigado a vocês aí por hoje, por esse momento, de coração. Que bonitinho. Então, gente, depois desse momento amor, a gente vai fazer um outro momento de amor, porém um momento educacional de amor. Que é o primeiro café filosófico, né? O café filosófico de vocês tem o tema Poder, Política e Estado. Nós estamos fazendo essa temática porque ontem a gente observou que as nossas disciplinas, elas estão tratando temas muito interligados, né? Então, a gente viu que o fio que interligava esses temas são o poder, a política e o Estado, tá? Então, nós decidimos fazer isso. O que é um café filosófico, né? Que interação é essa, que ela é diferente para vocês? Nós vamos aqui hoje apresentar os nossos conteúdos, né? Trazendo eles para vocês também de forma interligada. Então, Leandro vai começar falando um pouco, né, do conteúdo dele, Luciano vai falar do conteúdo dele e eu também vou falar sobre o meu conteúdo em Sociologia e Filosofia, tá? A gente vai fazer 2 blocos de perguntas. O que isso significa? O Leandro e o Luciano vão falar primeiro, a gente vai liberar vocês para perguntarem, para fazerem intervenções sobre esse tema, e depois eu vou falar e vocês também vão ter outro momento de intervenções, tá? A ideia é que, como nós estamos olhando o mesmo objeto, né, que é a sociedade brasileira, mas de ângulos diferentes, a gente consiga, a partir desse ângulo, trazer visões diferentes também para vocês. E eu acho que, principalmente para a turma do 3º ano, é muito importante, porque vocês estão se preparando aí para fazer o Enem, e eu acredito que uma aula assim vai trazer muitos argumentos para vocês, principalmente nas redações, tá? Então, prestem bastante atenção, aproveitem esse momento, façam perguntas, e nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? É isso. Como bem a Hannah disse, né, é um momento mesmo de interdisciplinaridade, onde a gente vai conversar entre as disciplinas, né? Hoje isso é muito valorizado. O que a Hannah pode contribuir com o meu conteúdo, o que o Luciano pode contribuir com o meu conteúdo, né?
partindo da perspectiva de que tudo que a gente vai falar tem relação com a nossa atualidade, com o presente, né? Voltado aí, vocês vão usar isso para o Enem para a vida de vocês na hora que vocês forem votar, né? Que é um assunto que esse ano é ano eleitoral. Vamos ver o que vocês pensam a respeito de política, né? Luciano? Pois não? Quer comentar? Bom, e nesse contexto, como nós estamos trabalhando lá a questão, nosso conteúdo é a América Latina, né? Então nós vamos aí entender um pouco desse processo político nos últimos anos, no final do século XX, início do século XXI, as transformações políticas na região, a importância geopolítica e econômica da região da América Latina como um todo, né? E toda a influência que nós sofremos aí geopoliticamente, principalmente pelo tio Sam, e por aí nós vamos buscando aí uma relação entre esses conteúdos e, é claro, a busca de uma preparação para vocês aí em relação ao processo eleitoral do ano e também o momento mais importante de suas vidas neste momento, né? Que é o Enem. Isso. Posso começar? Bora lá, seu Leandro. Bora lá, vamos acionar o cronômetro aqui. 10 minutinhos. Apitou, começou. Gente, vamos lá. Então, a gente está tratando de República, Brasil República, né? Nas estatísticas do Enem em Ciências Humanas, o assunto que mais cai de história, voltado para a história, é Brasil República. É um assunto que cai muito no Enem, eu já falei isso para vocês. Então, vocês têm que ter muito claro o que é esse período histórico. O que estava acontecendo no Brasil nesse contexto? Quais as influências políticas, econômicas, sociais, culturais estavam presentes no Brasil? A gente sabe que a República ela tem duas fases. Estou lá no capítulo 2, primeiros tempos republicanos. Tem a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada ela foi organizada pelo Deodoro e pelo Floriano Peixoto. A República da Oligárquica foram uma série de presidentes que se sucederam, todos membros da elite agrária brasileira ligada ao setor cafeeiro, setor agroexportador. A política nacional econômica estava voltada para a exportação de produtos agrícolas. A política nacional, girava em torno dos grandes cafeicultores, dos grandes latifundiários, pessoas ricas e que acessavam cargos políticos. Hoje, como vocês estão vendo aqui, né, no Congresso Nacional, aqui onde eu estou pondo a mão aqui, é onde está atualmente uma bancada pluralista, a bancada da bala, a bancada evangélica. Então, tem várias bancadas nesse lugar. A bancada ruralista é a bancada dos grandes donos de terra, que estão aí no Brasil exercendo o poder há muitos anos, que detêm o poder político. Então, vocês podem ver que não mudou quase nada. Houve uma pequena transformação, né? Galera, na República da Espada, o Deodoro já chegou chutando o balde, já chegou dissolvendo o Senado, dissolvendo a Câmara. Por quê? Porque esse lugar tinha adeptos da monarquia. Gente ligada à monarquia foi expulsa do Brasil. Ele queria iniciar um novo tempo, um tempo republicano. Qual é o lema da bandeira nacional? Ordem e progresso. É um lema de origem... Essa semana aí eu expliquei, faltou uma palavrinha lá do Conte. Qual palavrinha que faltou? Amor. Foi o amor, né, gente? É por isso que deu errado. Ordem por base, progresso por fim. Não é assim, não. Só que aí falta o início, o amor por princípio. O amor por princípio. Amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Um lema positivista que está empregado na bandeira brasileira, né? A gente sabe que o positivismo ele não deu
assim, é uma doutrina hoje muito já esquecida, localizada lá no século XIX, fundada pelo Augusto Comte. Criaram-se alguns templos religiosos aqui no Brasil, vocês sabem disso, que não foi para frente também, porque o nosso país tinha uma influência católica muito grande, e o positivismo era muito intelectual e ninguém queria discutir coisas da sociedade, da ciência. Porque o positivismo acreditava no poder da ciência. A ciência é o último estágio que a humanidade vai conseguir galgar. O homem, para os positivistas, não pode ficar sendo influenciado pela religião, por especulações filosóficas. O homem tem que acreditar na ciência, né, na comprovação científica, né? Galera, aí vem a Constituição, a primeira Constituição republicana. Adotou-se o regime presidencialista, o presidencialismo, governo de 4 em 4 anos, tá? Nós temos a separação entre Estado e Igreja. A Igreja não vai mais controlar a sociedade igual estava controlando. De que forma? Eles controlavam o número de mortes e nascimentos. A Igreja que registrava, galera, não vai ser mais a Igreja, vai ser o governo. Voto masculino, censitário, não mais censitário, aliás, não é mais baseado na renda, porque até então, quem votava no Brasil era só quem tinha renda no que ele produzia na terra. Agora, nós temos aí, votam maiores de 21 anos de idade, alfabetizados, excluindo mendigos, soldados, membros de ordens religiosas. Ou seja, uma pequena minoria votava no Brasil. Ah, e as mulheres não votavam. 5% era o número de votantes que eram aptos a votar no Brasil. Oi? Isso foi quando mesmo? 1891. Ah, tá. Começo da República Brasileira. Ou seja, já é uma república excludente. Acreditava-se que o governo republicano daria liberdade ao povo. Que liberdade é essa? Liberdade nenhuma. Liberdade política? Não tem. Liberdade religiosa? Pouco. Muito pouco. Tinha muito preconceito com outras religiões. A religião forte era a Igreja Católica e as igrejas protestantes. As igrejas de origem africana, de cultos africanos, eram vistas com muito preconceito. Né? Por Até isso, hoje isso acontece. Isso. Aonde que estão os centros espíritas? Aonde que estão os terreiros? Estão longe da cidade. Por quê? Porque é visto com preconceito até hoje, né? E aí, pessoal, já no início da República, a gente já tem uma crise, que é o encilhamento. O governo emitiu muito papel moeda e a inflação, galopou. Os preços subiram, né? Por quê? E deu uma crise econômica muito grande. Então, já no início do período republicano, a gente tem uma crise financeira fortíssima no Brasil. O governo emitiu muita moeda, né? Galera, agora a gente chegou no momento mais interessante da minha fala. A estrutura política no Brasil era a seguinte, ela tinha 3 bases. No governo federal, a gente tem a política do café com leite. No governo estadual, política dos governadores. E no município, coronelismo. Esses 3 sistemas, eles andavam juntos. Eles eram um só. O que era a política do café com leite? Havia um revezamento no poder entre Minas e São Paulo. Somente pessoas ligadas à elite agrária chegavam na presidência da República. E eles ficavam se alternando. Ora era um paulista, ora era um mineiro. Às vezes entrava um outro, um gaúcho, um rio-grandense, mas era muito raro. E aí, pessoal, o que acontecia no Brasil? Esse revezamento político, ele era muito valorizado. Além disso, a gente tem a política dos governadores. O que é isso? Somente deputados federais e senadores
poderiam ser eleitos, seriam aquelas pessoas que estariam de acordo com o presidente da República. Pessoas de oposição, elas não tinham o cargo. Se elas chegassem no poder, elas eram barridas, elas eram, como é que eu posso dizer? Elas eram impedidas de ocupar cargos públicos. Somente pessoas que eram da situação do presidente da República. Isso é política dos governadores. Em troca, o presidente dava apoio para o governador. Se o governador não elegesse deputados e senadores da situação do presidente, ele virava inimigo do presidente. E aí ele não seria eleito na próxima eleição. Entenderam? Era um ciclo muito crítico nesse contexto. Mudou muito, Fernando. Hã? Mudou muito, né, para os dias atuais, né? Nossa, mudou demais. Como mudou. E na base, você tinha o coronel. O coronel é aquele que dava uma dentadura, que dava um saco de cimento, que dava uma botina, que dava um medicamento, que ajudava o povo pobre. Quando chegasse na eleição, ele tinha que votar nele, no coronel. Sabe por quê? Porque lá na hora de ser votado, tinha as pessoas assinavam no papel, né? E os analfabetos, assim, a grande maioria, o voto não era secreto. O voto era aberto. A pessoa chegava e falava: fulano, você vai votar em quem? Ah, lá no Coronel Agripino. Coronel Agripino, né? Estou dando um nome fictício aqui. Se não votasse no coronel, teria violência. Os jagunços mandavam matar, mandavam bater. Mas como assim? O coronel te deu o medicamento, te deu tudo que você queria, agora você não vai votar nele? Então a pessoa era coagida. Percebeu? Lá do topo até a base, o sistema era margeado por fraudes, corrupção e coação do eleitor. O eleitor era obrigado a votar em determinados políticos. Bom, pessoal, essa é a minha contribuição para hoje, tá? E aí meus colegas vão falar mais sobre isso. Ok? Perguntas? Basicamente. Compra de voto atualmente, então. Compra de votos. A mesma coisa que hoje, né? Só que não tinha a justiça eleitoral para fiscalizar, não tinha os organismos de controle. Era a farra do boi, né? Vamos fazer o que eu quiser aqui no meu município, que eu tô de boa, eu vou manter o meu poder aqui para muitos anos. E às vezes também não tinha aquilo de, tipo assim, você escolhe se você quer votar em mim ou não, mesmo eu comprando seu voto. Tipo assim, eu compro, mas você também vai ser obrigado a votar em mim, não é? Isso. E era pior, João Pedro, porque o voto era descoberto, né? Você chegava porque e ele era. falava. E os Fala jagunços isso. ficavam na porta te esperando você falar. E se você falar que você não vai votar no coronel da sua cidade? No grande coronel. Então, Falando isso, ainda tem países que o voto não é secreto, Leandro? Tem, não tem? Lá na Arábia, para aquela. boa pergunta, meus amigos. Cadê a socióloga? Me ajuda? Ah, mesmo, esse é com a Hannah. Me ajuda? Eu acho. Ai, então, eu não tenho problema de dizer que eu não sei. Eu não sei, João Pedro. Eu vou pesquisar aqui e aí na hora da minha fala eu te confirmo se tem ou não, tá bom? Tá bom. Alguém? Bom, se alguém quiser complementar. E os mesmos vícios eleitorais e políticos a gente tem hoje, na atualidade. Hoje tem eleição, tem que encher o carro do fulano, né? Tem que encher para botar o adesivo. Ah, tem que dar um lote, tem que dar um pouco de material de construção. É a mesma coisa. Eu vou dar uma experiência aqui vivenciada por este que vos fala na Secretaria de Estado da Educação em Goiânia, quando eu trabalhava internamente. Tiago Peixoto foi um deputado aí dos mais bem votados em 2010 e depois ele era oposição, ele é convidado por Marconi Ferreira Perillo para ser secretário de Educação
porque uma das políticas do Marconi era minar a oposição. Então, quando alguém se despontava ali, ele puxava para debaixo do braço dele, para no próximo ano ele não ser ameaçado. Tiago Peixoto, ele arrebentou com a educação, ele tirou uma titularidade que a gente tinha, que era uma verba extra, tirou muitos benefícios da categoria. Mas eu, como estava trabalhando internamente, fui assim, meio que, né, forçado a adesivar meu carro, a fazer um panfletaço numa feira. Aí eu, professor de formação, concursado, lá para fazer serviço, porque a minha supervisão pedia. E com detalhe, imagina eu entregando um panfleto do Tiago Peixoto com uma professora numa feira. A mulher quase me bateu. E eu tinha como falar para ela que eu era professor? Jamais. Porque aí que ela me batia mesmo. Porque eu estava fazendo campanha para um cara que arrebentou com a nossa classe. Mas por que eu fazia essa campanha? Porque as minhas superiores vinham e falavam, ó, gente, nós vamos ter que manter o programa, o trabalho para mim era interessante naquele momento, estava internamente, andava em carro oficial do Estado, tinha lá os meus, né? Mas, enfim, é a política como ela é feita nos dias atuais. E como eu questionei o professor Leandro aí, falei professor Leandro, mudou muita coisa? Não mudou nada. O processo continua o mesmo, né? Favorecimento político, a troca de favores. Mudou, gente, o nome. Mas existem coronéis e coronéis, né? Olha, para vocês terem uma ideia. Já ouviram falar em Pedro do Vico Teixeira? Já. Tem até uma rua aí com esse nome, avenida, não sei. É uma rua ali no centro, mas Pedro do Vico foi o fundador de Goiânia, capital do estado. Pedro do Vico foi preso lá em Rio Verde, levado para a cidade de Goiás, Goiás Velha à época, porque quem dominava aqui era a oligarquia Caiado. E o que acontece? O Pedro do Vico estava agitando muito o sudoeste goiano ali, politicamente. Aí os Caiados mandou prender lá no início do século XX, gente. Quando ele está indo preso para Goiás, para a cidade de Goiás, e encontra tropas federais de Getúlio e fala assim, quem que vocês estão levando aí? Não, nós estamos levando um arruaceiro, um bagunceiro aqui. Como é que é o nome dele? Pedro do Vico Teixeira. Não, vocês estão levando o governador. Ou seja, porque é intervenção, né? Interventor. E aí ele sai preso e chega governador na cidade de Goiás. Qual é o grande passo de Pedro do Vico? Tirar a capital, que era Goiás, e trazer para Goiânia. Beleza, mas eu falei de uma oligarquia lá no início do século XX, oligarquia dos Caiados. Alguém sabe dizer o nome do governador nos dias atuais? Ronaldo Caiado. Então, para você ver como a política ela vai passando de pai para filha, é uma coisa hereditária, infelizmente. Bom, Leandro, falei besteira demais, né? Não, só falou. Luciano, só falando que você... aproveitando o que você falou, hoje mudou, tem a justiça eleitoral, tem leis, mas tudo corre frouxo, a gente sabe. Nos bastidores, meu amigo. Eu gostaria de saber se vocês estão rindo da minha cara. Gente, infelizmente. O que está acontecendo, gente? É porque eles estão rindo da minha gesticulação, porque se me amarrar eu não falo, já me falaram isso numa aula. Se amarrar suas... Foi o Érico. Luciano, se amarrar suas mãos, você conversa? Não sei. Gente, eu não sei, eu faço as mãos. Só para vocês verem, esses dias para trás, um amigo meu, que é candidato, ele quer que eu coloque adesivo no meu carro. Eu falei assim, não, eu não gosto disso. Sabe? Eu não vou... ouvir, né? Não, Leandro. Olha, eu voto no candidato porque eu gosto da proposta dele. Não precisa ficar mostrando, né? Então, eu não concordo com essas coisas. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel, sabe? Fazer o seu papel e criar aí uma nova prática, né? Tem liberdade de escolha, né? Não como se diz, a indução ao voto. Por aí vai. Bom, beleza? Beleza. Beleza, campeão. É isso aí. Respondendo a pergunta do querido João Pedro aí sobre as eleições nos partidos, na política e no mundo lá das Arábias, ou seja, no mundo árabe ou no Oriente Médio, o sistema político nesses países ele é muito fraudulento.
né? A ONU tenta de alguma forma, né? A comunidade internacional tenta de alguma forma. A ONU recomenda que as eleições sejam claras e transparentes. Mas o que perdura nessas regiões? Perdura algumas chamadas ditaduras, tá? Por quê? Porque eles conseguem manipular todo o processo político. Eles estão no poder, então são países de certa forma fechados, né? A Primavera Árabe, que iniciou lá em 2010, tentou mostrar essa realidade para o mundo, assim como mostrou. Alguns regimes ditatoriais caíram, pessoas que estavam há 27, há 32 anos no poder. O poder vai passando de pai para filho nessa região, porque eles têm o controle de tudo, assim como muitas ditaduras também nos países africanos. E aí, quando se chega ao poder, se fecha o país. E aí tem uma dificuldade da comunidade internacional, uma dificuldade da própria ONU de estar ali investigando. É muito complicado ter um processo eleitoral legítimo nesses países. E aqui na América Latina, será que também ocorre isso? Corre, Venezuela. O Nicolás Maduro, apesar de Maduro, não cai, gente. É impressionante. Então, assim, é um chavismo que vem perdurando. E de onde vem esse chavismo? Do programa do Chaves. Não, do Hugo Chávez. E aí nós vamos falar entre os mercados e estados motores latino-americanos. Por quê? Porque a América Latina, ela foi palco, né, de processos ditatoriais aí nos anos 60, segunda metade do século XX. E com detalhe, num período em que a nossa independência e nossas repúblicas eram muito recentes. Logo ali, menos de um século depois, nós já vamos passar por certas ditaduras. Ei, meninos, já ouviu falar de Libertadores da América? Já, professor, é um título muito importante do futebol sul-americano. Não só isso. Por que tem esse nome, o nosso torneio mais importante? Exatamente por conta dos nossos libertadores. Simão Bolívar, José de San Martín e o nosso. Dom Pedro. Teodoro vai proclamar a República. Dom Pedro vai proclamar a independência. Qual independência? Se hoje nós vivemos um sistema liberalista imposto pelo regime e os países latino-americanos vivem sobre a batuta política dos interesses econômicos das elites do norte. É isso mesmo, Hanna? Eu estou falando bobagem? Não, tá. Estou confirmando tudo, é isso mesmo, né? Nossas elites, na verdade, elas são... Eu confirmo tudo o que ele disse, gente. Se tiver, assim, um momento dói-code, nós confirmamos e ficamos todos juntos. Exatamente. Então, para chegar nesse sistema de política, essa relação de mercado nos países latino-americanos, nós temos que voltar um pouquinho no processo, rapidinho, só para a gente entender. E já falamos disso em outros momentos, só para a gente relembrar. Senhoras e senhores, a América Latina como um todo, ela foi explorada economicamente ao longo de toda a sua história, tá? E se hoje nós temos uma influência política na eleição dos Estados Unidos, você imagina o que nós não vamos ter de influência política nos outros países, tá? Então, assim, na América Latina hoje, nós temos uma chamada polarização de poder político, polarização política na América Latina. O que é essa polarização? Vamos pensar um pouquinho para construir um histórico desse processo. Nos anos 60, no período da Guerra Fria, que já estudamos isso, sobre a influência dos Estados Unidos, muitos países sofreram as chamadas ditaduras militares. Apoiados pela CIA, financiados pelos Estados Unidos, os regimes ditatoriais foram... Chegou a participante especial da minha aula. Espera um pouquinho, minha filha. Papai está ministrando aqui. Aguenta aí. Abre lá.
Ela quer sair para ver o mel. O mel é a É cachorra. Dona Laura Almeida, essa grande cientista humana. Só um minuto, gente. Se eu não abrir, nós não conseguimos fluir aqui, não. Vocês veem, né, gente? É isso. Dona Laura Almeida, essa grande cientista política, né? Ela tem doutorado na USP, tá? E ela está Coisas fazendo do home office. pós-doc lá nos Estados Unidos, tá, gente? Em Santa Mônica. Como é que é? Não, é que eu tô falando que Dona Laura Almeida, essa grande cientista política, né, que está fazendo o pós-doc dela em Santa Mônica, nos Estados Unidos. Ela é diretora de cena, estava lá ontem dirigindo a gente lá no Morrinho de São João, é um fenômeno. Exatamente. E às vezes a Mel também participa, ó. Ô, Brasil. O leragem do home office é demais, gente. Bom, então nós passamos por essas ditaduras, né? No Brasil, em 64, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, tudo ali no início da década de 60, né? E com isso ocorre também quem? A Revolução Cubana, quando os irmãos Castros, na ilha de Cuba, quintal do capitalismo norte-americano, dá o golpe em 59, coloca o Fulgêncio Batista para fugir, o nome dele já, né, trazia tudo, Fulgêncio Batista foge, e passamos a ter um quintal comunista e socialista ali a 150 km dos Estados Unidos, considerado aí o pai desse neoliberalismo, símbolo desse capitalismo financeiro e tudo mais. E essas ditaduras são impostas, né? E a imagem do tio Sam apontando o dedo, ela figura muito bem nessa propaganda estadunidense. E aí nós passamos por esse período que vai durar aí da década de 60 até os anos 80, quando surge a redemocratização no Brasil. E nos países latino-americanos, assim, praticamente como um todo. Mas o que é que acontece, gente? Essa reabertura política, ela não acontece só na política, ela vem também na economia. Por isso nós falamos de entre o Estado e o mercado, os modelos latino-americanos. E muitos desses políticos, né, que perpetuam no poder, como foi o chavismo, como foi o Hugo Chávez, e aí ele continua com esse chavismo de Nicolás Maduro, ele vem dos chamados caudilhos, né? Caudilhos normalmente são pessoas de grande popularidade, ex-militares, assim como foi aqui o Getúlio Vargas, né? Um caudilho que foi militar e aí ascendeu ao poder. Hugo Chávez, da mesma forma, tentou por 2 vezes o golpe, ficou preso, quando saiu, deu o golpe, e aí permaneceu no poder até a sua morte. Então, assim, nós vivemos hoje uma situação de instabilidade política muito grande na América Latina, pós uma redemocratização nesses países, pós a ascensão e a chegada no poder de governos liberais inicialmente, no Brasil, Collor, Raul Alfonsín, na Argentina, um outro que eu me fugiu o nome agora, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, com... Ai, meu Deus, que isso, mas enfim, nós passamos por um primeiro... Pinochet? Não, Pinochet foi um ditador, né? Foi um ditador antes, né? Ele foi após, só que o Pinochet ainda ficou muito tempo no poder ainda. Fujimori, no Peru, né? Então, assim, nós passamos por essa abertura política, reabertura política, meu Deus. Só um minuto. É nóis, gente. O home office é assim, a gente abre o microfone, aí no meu caso passa a Luna, a Mila e a Paçoca, e elas pensam assim na janela, qual que é a melhor hora de eu dar, assim, de eu estribuchar de latir embaixo da janela do quarto da Hannah. É agora, vamos! Gente, os meus cachorros tá tudo caladinho. Meus cachorros tá estranhos. Mas deixa eu te falar, você tá dando psicotrópico pro cachorro. Não pode, tá, gente? A Sociedade Protetora dos Animais e a Luísa Mel tá atrás do Leandro, porque eles já estão sabendo que ele medica o cachorro para poder dar aula. Gente, me perdoa, mas só fica eu, minha filha e a Mel em casa. Aí é difícil. Coisas do corona, do Covid. Enfim, vamos lá, vamos construir de novo a ideia.
Esses governos neoliberais que chegam ao poder faz a reabertura econômica, trazendo essa política liberalista para os países latino-americanos. A abertura ao capital estrangeiro para que ele circule livremente, porque o liberalismo ele traz aqui como principal princípio controle mínimo do Estado na economia. Então, o Estado é um mero observador ali. Ó. O capitalismo flui livremente. Privatizações, como falamos na última aula, diferente, né, do conservadorismo, diferente das políticas estadistas, né, que é de criar a empresa estatal e valorizar a estatal, estatizar o processo. O capitalismo não, ele quer privatizar o processo. Então, nós passamos por esse primeiro momento. E aí, no Brasil, por exemplo, vem o Collor, que depois vem o Itamar Franco, e depois do Itamar, com o Plano Real em andamento em 1994, Fernando Henrique Cardoso. Qual que é o partido? Luciano travou. Luciano travou muito, eu não entendi o que você disse. Também não. Não. Qual parte que vocês entenderam? Essa última que você me perguntou. O partido. O Fernando Henrique. Qual partido, Hanna? PSDB. Partido Social Democrata Brasileiro. Partido Social Democrata Brasileiro. Beleza. Lembra do partido do Collor, Leandro? Eu lembro. Era o PTN, não é? PRN. Era o PRN. Isso. Então tinha os partidos da Revolução Nacional. Era um negócio assim... da reconstrução nacional, era um treco assim. E aí, moçada? E o que vai acontecer? Gente, como é que tá meu tempo, Leandro? Estourou em 4 minutos já. Tá no silencioso seu microfone, Leandro. Luciano, faz assim, ó, vamos combinar eu e você. A gente tem mais uns minutinhos para terminar. Você conclui esse teu pensamento, a gente abre para umas perguntas e depois eu entro, tá? Conclui aí nos 2, 3 minutinhos, tá? Beleza. Enfim, gente, nós chegamos nesse período, o liberalismo vai predominar, as privatizações, Fernando Henrique vai vender praticamente tudo que o Vargas criou lá nos anos 30, 50, e em 2008, 2006, 94, né? Não, 98. A primeira eleição do Lula, Hanna, me fugiu aqui as datas. Não, 98 não, hein? Não, já é anos 2000, 2003, salvo engano. E aí chega Lula ao poder. Lula chega ao poder. E aí, companheiros, a máquina do desenvolvimento e do socialismo no Brasil impera. O melhorzinho do Brasil. Não pode parar. Gente, socialismo... Nunca antes na história deste país. Socialismo? Como? Nós passamos... Eu costumo dizer que passamos por um governo socializante que distribuiu melhor a renda, que melhorou a vida das classes menos favorecidas. Ponto. Para por aí. E na América Latina como um todo, nós também passamos por esse processo, né? Os Kirchner na Argentina... O do Paraguai lá, o Mujica no Paraguai. O Uruguai, de novo, me foge o nome. Michel Bachelet no Chile. E por aí... O Mujica é no Uruguai. Mujica é no Uruguai, né? Isso. O Paraguai é o Peneira. O Evo Morales na Bolívia. O Correia lá no Equador. Então, veio uma onda de governos ditos socialistas, mas que, na verdade, gente, eu chamo de socializante porque ele melhorou a distribuição da renda, né? Deu mais visibilidade às minorias. Professor, oi, mas o Lula, ele era socialista? Bom, o governo do PT, ele fez muita coisa boa? Fez, claro que fez, mas também deixou de fazer outras coisas, como nós comentamos na outra aula, em relação a assentamentos de sem terra, questões indígenas, como a Hanna também pode falar com vocês. Mas, para fechar, nós passamos por essa onda, tá?
melhorou muito a vida de muitas pessoas no Brasil e, como todos os outros governos, teve os seus prós e teve os seus contras. E aí nós entramos de novo numa onda, gente, liberalista. Foi a última eleição desde o golpe de 2016, uma onda liberalista que vai culminar com um chamado extrema-direita chegando ao poder. E ela chega. Mas ela chegou também na Argentina com o Macri, só que ele durou lá um mandato, 4 anos. Então, nós passamos por todo esse processo, por isso que hoje se fala muito nessa instabilidade política na América Latina. Então, hoje nós vivemos um governo no Brasil de extrema-direita, como vocês podem ver, eu não preciso falar muita coisa, e buscamos aí, e estamos observando claramente o aumento da desigualdade. Olha o quilo, olha o arroz, quanto está o pacote, como é que pobre vai comer arroz, que é a alimentação básica do ser humano. Então, a desigualdade aumentando cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos passando por governos de extrema-direita, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e a influência política e na geopolítica mundial sendo feita aí, principalmente pelos Estados Unidos, né, no processo eleitoral, e aí nós podemos abrir uma cartilha para esmiuçar isso mais profundamente. Mas, enfim, a América Latina, desde a reabertura, desde a redemocratização, passa por governos neoliberais, depois vem uma onda socialista ou socializante, como queira, e agora ela começa ali uma certa flertada com governos liberais novamente, de extrema-direita. Os caminhos, os próximos capítulos, ainda vamos descobrir nas próximas eleições. Mas, finalizando, meus queridos, vocês que vão votar, conheça o plano de governo, conheça o plano, o projeto do candidato. Não faça como boa parte, 51% da população brasileira, que elegeu uma pessoa que sequer tinha um projeto aprovado em toda a sua carreira legislativa. Beleza? Falei, gesticulei, espero que eu tenha ajudado vocês. Arrasou. Ai, que voz. Bora, Bolsonaro. Amei, que nós vamos tudo. O doicode vem, gente. O doicode vem. É tudo que eu tenho a dizer. Estamos todos juntos nessa. O Leandro gente? tava segurando essa risada tem um tempão, coitado. Ó, o Alexandre colocou a cara do sol. Gente. Colocou a cara do sol, Mona. Meu crítico favorito. Ai, que maravilhoso, né, gente? Eu coloco a gente, cara do hoje sol. está muito massa. Nossa, hoje está realmente muito massa. Não tem maturidade para isso aqui, não. Gente, vocês têm alguma pergunta, além de ficar rindo da cara de palhaço da gente? Não, é bem tranquilo. Vai lá, o Luciano falar. Eu falei alguma bosta? Aí o Leandro, não, só falou. A interação online tá maravilhosa, né, gente? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, não sei se vocês vão concordar, tá? Na verdade, vocês estão dentro do filme Divertidamente, certo? O Leandro é o medo, eu sou a nojinho. E o Luciano é a raiva. Vocês já notaram que é igualzinho? Nossa, eu sempre falo isso. Eu acho que eu falava isso pro Alexandre, não sei, mas eu sempre falo isso. Além disso, os Divertidamente dentro da raiva, que é o Luciano, estão meio confusos. Por quê? Porque metade dos Divertidamente dele são alunos e a outra metade são professores. Aí ele faz umas perguntas retóricas. Tá tudo bagunçado. Isso, gente. A gente vai chegar no final do ano, gente. Vai dar certo. Amém. Olha só, depois desse momento de riso, como vocês não têm perguntas, eu irei pular, né, na piscina fria e gelada da filosofia e da sociologia. A gente vai acostumar com essa temperatura e todos nós vamos sobreviver juntos, tá? Vai dar certo. Então, olha só, gente. Nós estamos debatendo lá na filosofia
o nosso capítulo chamado Estado, Sociedade e Poder, tá? Então, esse capítulo caiu como uma luva para isso. Nós já conversamos um pouquinho lá no Estado, Sociedade e Poder sobre os contratualistas. E vocês viram um vídeo sobre o anarquismo, lembra? Na atividade? Então, além desse vídeo sobre anarquismo, a gente vai falar, então, um pouquinho hoje sobre todas as críticas filosóficas que existiram às formas de Estado, certo? Então, eu vou falar com vocês do mesmo modo que eu falei com o segundo ano. Eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar num lugar específico. Então, assim, tenha paciência com a tia Hanna, certo? Luciano, perdão por te interromper, mas desliga o áudio, amiga. Eu estou ouvindo a nossa querida doutora, Laura Almeida. Então, vamos lá, ó. Olha só. Nas críticas ao Estado no século XIX, a gente vai ter, então, 3 coisas pesadonas que, assim, hoje é a aula que, se o DOI-CODE pegar, vamos todos presos mesmo, porque a gente vai falar sobre socialismo, comunismo e anarquismo, certo? Então, essas 3 críticas, elas surgem, né, como teorias políticas, teorias filosóficas, lá no século XIX. Gente, o que aconteceu de principal e mais importante na Europa no século XIX? Qual revolução? Francesa, industrial. Industrial, João Pedro, porque as outras, né, são Quando você me fala de consequências. data, assim, eu vou chutar qualquer revolução até acertar, porque eu não... Ô, Goiás. Eu sei o que é, agora a data, assim, sou horrível. Nós vamos fazer um trabalho, então, de construção de linha do tempo, né, gente? Para se localizar nesse negócio, tá? Então, vamos lá, ó. Século XIX, a gente tem a Revolução Industrial. Essa revolução vai mudar todas as características sociais na Europa naquele tempo. A Europa vai deixar de ser muito rural e vai começar a ser muito urbana. A gente vai ter muitas aglomerações. E a gente vai ter um sistema capitalista surgente que vai ser um esquema de exploração dos trabalhadores. Então, os trabalhadores vão ganhar muito menos do que deveriam. Lembra que na aula passada vocês tiveram uma dúvida sobre mais-valia? Que eu estava explicando para vocês? Vou tentar explicar de novo, para vocês entenderem como é que esse processo se dava. Vamos dizer que eu sou uma costureira e eu trabalho para uma empresa, né? Eu vou lá e trabalho para fazer essas blusas aqui, tá? Se eu não trabalhasse para a empresa, eu demoraria um dia para fazer uma blusa, vamos supor, e venderia essa blusa por R$50. Esse lucro de R$50 ia ser todo meu, não é? Não é isso? Aí o que acontece? Eu vejo que eu não estou conseguindo competir com as grandes confecções. Então eu decido ir trabalhar em uma confecção, tá? Lá na confecção, como o trabalho é dividido, né, numa linha de produção, a gente consegue produzir mais blusas. Então, em vez de eu produzir uma blusa só, eu produzo 10 blusas no dia, certo? E essas blusas continuam sendo vendidas a R$50, tá bom? 10 vezes 50 dá quanto, gente? 10 vezes 50, 500. 500, né? Economia, gente, por favor, matemática básica, bora lá. Então dá R$500. Porém, o dono da fábrica não me paga R$500 pelas 10 blusas que eu produzi. No final do dia, ele vai lá e me paga 50. Esses R$450 que sobraram na mão do dono da fábrica, depois que ele me pagou o salário, é o que a gente chama de mais-valia, certo? A mais-valia é o que o empregador ganha a mais em cima do trabalho de alguém, tá bom? Esse processo vai estar acontecendo em larga escala na Europa nessa época. Então, a gente vai ter pessoas que vão estar ganhando muito dinheiro. Vocês estão rindo tanto que vocês estão saindo, né, do vídeo. Vai ter pessoas que vão ganhar muito dinheiro. E vão ter aqueles que vão ser os explorados, os trabalhadores. Aí vai vir um cara barbudo, né, que vocês já ouviram o funk dele, o senhor Marx Malvadão, para fazer revolução. E aí ele vai falar o seguinte, ó, gente, é impossível que a gente continue nessa sociedade com tamanha exploração. Então, é preciso que a gente entenda essa exploração, que a gente estude essa exploração para poder ir contra ela. E aí ele começa a estudar o sistema capitalista.
E aí, dentro do sistema capitalista, o que ele nota? Ele fala assim, olha, o Estado, né, os governos, eles servem apenas para ajudar os mais ricos a explorarem os mais pobres, tá? Então, ele vai dizer que existe uma divisão, diferente do que os contratualistas estavam dizendo, né? O Marx vai dizer que existe uma sociedade civil e existe uma sociedade política. E que essa sociedade política, ela nunca vai estar a favor do interesse público. Ela vai estar sempre a favor do interesse do mais rico, tá? Então, o Estado para o Marx é isso. Algo que está a favor do interesse do mais rico. Aqueles que também vão ser de outras teorias que a gente chama de teorias socialistas utópicas, né, que são os anarquistas, eles também vão estar dentro dessa ideia do Marx. O Estado, né, o governo, serve apenas para tirar dinheiro do povo, para fazer com que o povo seja explorado. Como é que a gente resolve isso, gente? Pensa aí, qual foi a ideia do Marx para resolver esse negócio? O que vocês acham? Ele ficou quietinho na casa dele, lixando a unha. É, muito bem. Ele não ficou quietinho na casa dele, lixando a unha. Ele falou assim, trabalhadores do mundo, univos, né, no final do Manifesto Comunista. Vamos juntar todo mundo e acabar com esse negócio da dominação dos mais ricos pelos mais pobres, né? Aliás, os mais... Isso mesmo, falei certo, né? Vão acabar com esse negócio. Então, vamos começar a fazer greve, vamos começar a fazer protesto, vamos tomar o poder para nós mais pobres. Porque a partir dessa tomada de poder, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a organizar uma sociedade onde não haja mais essa exploração. E essa sociedade onde não tem mais essa exploração, todos os bens necessários começariam a ser transmitidos para as pessoas, tá? Só que nesse processo de transmissão dos bens para as pessoas, primeiro, as pessoas não estariam, segundo Marx, educadas o suficiente para fazer isso. Então, teria que ter um processo de educação dessa população. Então, enquanto a população não está educada, o que se ia fazer? O Partido Comunista, ou aquele, né, do meme, sou do Partido Cachaceiro Comunista, né? Esse daí, ele ia fazer o quê? Ele ia governar e ia ser dono de todas as empresas, de tudo junto, certo? Porque quando ele fosse dono de todas as empresas, ele poderia empregar as pessoas a partir de salários justos, certo? Então, a gente vai ter esse movimento e esse primeiro momento onde o Estado é dono das forças de produção é chamado de socialismo. Para o Marx, o socialismo não é o lugar ideal, porque para ele esse é só um período de transição. Depois desse período de transição, quando o povo tivesse realmente educado e tivesse entendido que a propriedade, na verdade, é de todos e não de um só, a gente passaria para o comunismo. E no comunismo não haveria mais um governo estatal. O Estado não existiria mais, né? A gente teria apenas as pessoas se autogovernando, em total liberdade, certo? Esse é o comunismo para o Marx. Aí a gente já vê, né, gente, que a galera confunde tudo, porque, né, fulano é comunista, fulano não tem nada a ver com o comunismo do Marx. A pessoa nunca falou nada que tenha a ver com essa ideia, né, de estatizar todas as empresas e tal, de mudar a sociedade a partir de uma revolução e é chamado de comunista. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos, tá? O anarquismo, como vocês viram no vídeo, ele é um pouquinho mais profundo que o socialismo. Por quê? Porque para o anarquista não pode ter essa etapa de transição, né, que o Marx está chamando de socialismo. Para eles, né, no anarquismo, a gente tem que ir logo para os finalmente, né? Todo mundo tem que ser livre logo de uma vez, e a partir dessa liberdade que para os anarquistas tem a ver com as relações sociais, né, você só é verdadeiramente livre quando você consegue se relacionar com as outras pessoas, a partir dessa liberdade todo mundo já entraria em uma sociedade sem governo, sem Estado, tá? Por que eu estou dando essa volta primeiro com vocês, né? Porque o nosso capítulo de sociologia trata também do senhor Marx, lembra? A gente tem essa relação lá, né? O capítulo de sociologia tá tratando o Comte, o Marx, está tratando o senhor Durkheim e o senhor Weber, certo? Todas essas pessoas, todos esses sociólogos,
surgiram ali nos séculos XIX e início do século XX, com debates que tinham relação direta com a formação do Estado e com a política, tá? Então, você vê que eles já tinham uma base ali do que eram aquelas sociedades, né? E já tentavam entender aquelas sociedades. A minha pergunta para vocês é o seguinte: dentro dos nossos esquemas políticos hoje, vocês conseguem ver uma ligação entre essas teorias tentando entender, né, a sociedade e a política e o seu dia a dia? E aí, galera? Como é que é a pergunta? Dentro, né, dessa ideia das teorias que a gente está estudando, marxismo, anarquismo, né, as teorias lá do Comte que a gente estudou na semana passada, vocês conseguem ver uma relação entre essas teorias e a sua vida diária, a política do dia a dia? Pode dizer que sim. Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não, enfim. Sim, principalmente pelo fato da gente ainda ser muito, por mais que o país tem essa ideia de que é de todos, a gente ainda é muito, não sei como é que eu falo direito, muito mandado, digamos assim. Isso, né? Então, você chegou aí no cerne mesmo. É essa tentativa da gente tentar entender essa dominação, né, gente? Tudo que Leandro e Luciano falaram até agora foi o seguinte: nós, povo, somos dominados por uma elite, não é isso? Não pode ser resumido nisso? Às vezes a elite está dentro do nosso próprio país, às vezes a elite está de fora dele, como o Luciano trouxe, né? Que elites internacionais dominam os países da América Latina. Então, esse movimento de dominação, ele tem que ser muito bem entendido por nós. Por quê? Porque isso tem uma ligação clara com a política nacional e sobre como vocês votam. A minha pergunta também para vocês é: vocês estão ou se sentem preparados para votar nas eleições municipais? Não. Sim. Não. Principalmente por causa da minha família. Eu nem vou Oi? votar, então. Eu tenho família que vai candidatar e minha família inteira quer que eu vote nessa pessoa. Tá, e você se sente confortável com isso, Ellen, ou não? Não. Não se sente confortável, né? Então, a gente está vendo uma coisa meio voto de cabeça familiar. É complicado, né? Então, vamos conversar um pouquinho e fazer ligação dessas teorias com as questões políticas atuais, né? Com o que vocês têm que ver dentro da questão política, né? No Brasil, a gente teve diversas mudanças sociais ao longo do tempo, e mudanças sociais muito influenciadas pelo socialismo, pelo comunismo e pelo anarquismo. O Leandro estava falando de um período muito interessante da nossa história, que é a Primeira República, né? Nesse período aí da Primeira República, que teve a República dos Generais e a parte, né, ali da República do Café com Leite, nessa época vêm os imigrantes para o Brasil, né? Além desse povo estar aqui, né, ser alto, belo, bonito, vem um tanto de gente branca para fazer a teoria do embranquecimento no Brasil funcionar, que outra característica vocês acham que essa galera carregava? Qual que era a visão política desse povo quando eles chegaram aqui no Brasil? Monarca? Não. Os italianos, espanhóis, todos aqueles imigrantes que vieram para o Brasil, muitos deles eram anarquistas, tá, gente? Tem um livro de uma mulher chamada Zélia Gattai, que foi esposa do Jorge Amado. Ela é filha de italianos dessa época. Sabe qual que é o título do livro? Anarquistas, graças a Deus, porque a família dela era de anarquistas e vieram para esse país. Então, pensa, eles chegaram, né, eles tinham essas visões políticas contra o Estado, com a ideia de dividir, né, o lucro social, a renda, e aí eles chegaram num país que era monarquista ou recém-saído da monarquia, um país totalmente desigual socialmente, certo? Um país que tinha acabado de sair da escravidão e que eles chegaram aqui para ser trabalhadores e foram extremamente explorados, assim como eles eram explorados lá na Europa. Vocês acham que eles acharam isso top ou foi ruim pra caramba? Ruim pra caramba. Ruim pra caramba, né? Então, o que essa galera começou a fazer? Eles começaram a fazer revoltas urbanas, né? Greves. E a partir destas greves,
é que a gente teve o surgimento lá em 1900 e, deixa eu ver aqui, eu anotei, 1922, a gente vai ter o surgimento do Partido Comunista do Brasil, certo? Ele vai ser um partido criado nessa época para representar os interesses dos trabalhadores, tá? Eu não vou adentrar muito nisso, porque isso vocês viram mais profundamente no segundo ano, tem na sua apostila do segundo ano. Eu só estou trazendo isso por quê? Porque isso tem relação direta com a modernização do nosso país, que é o que tem na apostila de vocês, né? Cada vez mais o Brasil foi se tornando um país que gerava lucro, mas, ao mesmo tempo, foi se tornando um país, como o Luciano trouxe, que era submisso aos interesses internacionais, tá? Então, dentro dessa história, muitas vezes a gente vê que nossa política é manipulada por interesses internacionais. Nossas vidas são manipuladas por esses interesses, tá? Então, vocês precisam entender que existem teorias que vão tentar explicar esse subdesenvolvimento do nosso país, essa dependência de outros lugares, mas, principalmente, existem teorias que vão trazer para nós a ideia de que, hoje, no Brasil, os nossos partidos políticos são máquinas empresariais de voto, né? Os partidos, eles não têm mais a ideia que o Weber traz para nós de serem representações de partes da sociedade. Hoje em dia, o partido político serve muito mais para a pessoa falar assim, eu vou votar em ciclano, eu vou votar em beltrano, e só se filia aquele partido, certo? O que vocês vão olhar na hora de votar? Vocês vão olhar as bancadas, certo? Por quê? Porque cada bancada no Brasil, a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da bala, né? O pessoal que faz parte da bancada dos direitos da ecologia, né? E tal, cada uma delas vai demonstrar um interesse. Então, hoje no nosso país, nem sempre o partido vai te contar o que aquela pessoa que você vai votar vai fazer, mas sim as ligações políticas que ela tem. Sabe aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Então, isso é que vai trazer para nós um entendimento muito maior do que vai ser feito, do que a gente vai poder fazer na nossa política atual, tá? Eu estou com o tempo estourado, né, Leandro? Porque já são 10h58. Vou encerrar. Eu tinha mais alguns pontos para falar, mas se vocês tiverem dúvidas, depois entrem em contato comigo no privado, tá? Pessoal, agora é com vocês, né? Eu sempre falo que o Brasil sempre quis fazer uma reforma política. A gente está falando aí, os governos estão falando que vão fazer reforma política, mas nunca faz direito. O que para mim é uma reforma política, na minha opinião, né? Acabar com reeleição, né? Eu sou contra a reeleição, eu sou a favor do candidato ficar 4 anos e tchau, pode fazer a melhor coisa do mundo e tchau, sabe? Essa coisa de política virar profissão, para mim, é bem delicado. O Brasil está onde que está, em maus lençóis, por conta disso. Os políticos não conseguem gerir a coisa pública. Aí fica lá, fica fazendo esquema, corrupção, sabe? O problema do governo Lula foi isso. Fez algumas coisas por um lado, fez positivas, mas para o outro também, né? Chegou aonde chegou, né? Com escândalos de corrupção. Aí quem que plantou o governo Bolsonaro? O governo Lula. Quem plantou o governo Bolsonaro foi o governo Lula, né? Então aí uma coisa é consequência da outra. Agora todo mundo esquece o Lula. Agora o Bolsonaro é o rei, né? Enfim. Estou esperando vocês Pra aí mim, para não. comentar. Graças a Deus, pra mim, não. Ana, eu tenho uma pergunta. Aquele dia que a gente estava falando sobre anarquismo, eu estava pesquisando uns livros que eu tenho aqui em casa e eu vi que tem uma lei que é promulgada uma lei que regula a repressão ao anarquismo. O que seria essa lei? A ideia desse tipo de legislação, né, que essa lei é antiga, depois de 88 ela parou de existir, né, mas depende, é porque existem 2 conceitos de anarquia, tá, Ellen? Tem o conceito de anarquismo como essa questão política que a gente está vendo do Proudhon e do Bakhtin, que é a ideia de que todas as pessoas devem ser livres, que elas devem, né, ter participação política livre. Já existe a ideia de anarquismo como bagunça ou confusão. Essa ideia do anarquismo como bagunça ou confusão veio lá do século XIX, quando os anarquistas faziam greves,
certo? E aí a tentativa era dos socialistas, na época, era se diferenciar dos anarquistas, e aí os socialistas ficavam dizendo que os anarquistas faziam confusão. Então, essa ideia pegou ao longo do tempo, tá? Aí, essa lei contra a anarquia é a ideia de que não pode ter bagunça em espaço público, entendeu? Tipo assim, o movimento social, ele não pode sair quebrando as coisas, sair destruindo, pondo fogo nas coisas, porque isso enquadraria dentro dessa lei, tá? Entendi. Entendeu? Ok. Mas é isso, né? A gente tem uma série de questões políticas aí envolvidas no nosso país. Eu não sei se eu concordo completamente com o Leandro na questão que ele colocou da corrupção, mas o que eu concordo é o seguinte: no nosso país, dentro dessas teorias que nós estamos vendo, muitas vezes vocês vão escutar: o PT tentou transformar o Brasil em socialista, né? Como até o próprio Luciano falou. Isso não existe, gente. Porque dentro das nossas teorias políticas, o Brasil nunca foi nem socialista nem comunista. Na verdade, nós não tivemos nunca nenhum presidente que tivesse essa vertente. No máximo, no nosso país, o pessoal foi de centro-esquerda, foi social-democrata. O que é isso? Você faz uma redistribuição de renda. Mas nunca houve no nosso país, por exemplo, alguém chegar lá na porta da Johnson & Johnson, bater lá na porta e falar assim: então, essa empresa deixou de ser privada, ela se tornou pública. Isso nunca aconteceu. Na verdade, no nosso país aconteceu o contrário. A gente foi e vendeu as empresas públicas, a gente vendeu a Vale do Rio Doce, né, e outras tantas aí ao longo do tempo, e hoje em dia a gente quer vender os Correios, por exemplo, né, o governo quer vender os Correios. Então, assim, essa história de que no nosso país tem forças governamentais que querem transformar o país em socialista é balela. Isso não existe teoricamente dentro da sociologia nem dentro da ciência política. E isso é tão claro e evidente, né, da questão que não existe esse socialismo no Brasil, que houve foi a distribuição de renda, como foi falado, que o Lula foi preso com José Carlos Bunlai. Quem que é o Bunlai? Maior pecuarista do Brasil. Do Brasil. Então, assim, governou para as elites e governou também para a pobreza, mas falcatrua qual governo que nunca teve, né? Esse tipo... Perdão, Luciano, só para eu fazer uma intervenção. Esse tipo de governo é chamado de populista, tá, gente? É interessante, Hanna, como a sua aula veio, assim, no contraponto do que foi falado aqui em relação ao liberalismo, né? Porque o Karl Marx ele vai contrapor o Adam Smith lá no liberalismo clássico, né? Então, a teoria marxista e a teoria do Adam Smith. Muito bom, muito bacana. Foi muito bacana. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ou vocês só estão morrendo de fome mesmo? Eu ia perguntar alguma coisa, só que o meu cachorro começou a latir aqui e eu esqueci o que eu ia falar, porque eu fui esperar ele parar de latir para falar. E esqueci. Leandro, mas aí é só a fome. Eu não sei se é o Leandro ou o Luciano que pode responder. Eu nunca entendi isso na democracia. Por exemplo, na Câmara dos Deputados nós temos muitos deputados, mas basicamente em uma eleição, por exemplo, a gente não escolhe tantos deputados que tem lá. Como que funciona, vamos dizer assim? Dentro do sistema federativo, a gente tem os estados, né? Depende do tamanho da população do estado, você tem tantas cadeiras lá na Câmara dos Deputados. Isso. Tá relacionado... Mas eu acho que a pergunta dele não era nesse sentido. Eu acho que a pergunta dele, na verdade, é a história das coligações, não é? Por que você vota em um e, às vezes, aquele um lá é eleito e ele puxa outros, é isso? É o chamado coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral, exatamente. É o caso do Tiririca, né, em São Paulo, que foi o mais votado e, com ele puxou outros deputados que não tinham nem expressão política, outros candidatos que não tinham eleição política. Nessas eleições, gente, o coeficiente eleitoral não vai mais funcionar desse modo, tá? Porque as coligações, elas foram abolidas no sentido de fazer valer a pessoa ter muito voto e puxar a outra, certo? A gente fez uma mini reforma política esses tempos para trás na lei. Então, assim, agora se vocês votarem para vereador, por exemplo, vamos dizer que fulaninho tem 500 votos para vereador e ele precisava só de 300 para ser eleito.
esses outros 200 não vão mais poder puxar pessoas do jeito que era antigamente, porque o coeficiente eleitoral foi alterado nessas eleições. Eu também tenho uma pergunta. Na opinião de vocês, qual foi o melhor governo que o país já teve? Polêmica. Eu já sei a resposta. Polêmica. Porque cada contexto teve um governo bom, né? Mas assim... Nossa, eu sou anarquista total. Por mim, pode acabar com tudo. Porque todo ponto de vista que você olha, nem Jesus... Vamos partir do ponto principal de uma importante personalidade histórica, né? Leandro, não pode dar pergunta, Leandro. Nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus, né? Leandro. Então, assim, eu vejo 2 grandes presidentes que entraram, né, a partir de grandes marcos, né, de grandes, assim, acontecimentos políticos, né. O primeiro foi o Getúlio Vargas, que chegou por meio da Revolução de 30, que alguns atribuíram como golpe, outros atribuíram como revolução. Então, tem um pouquinho das duas coisas. Então, o Getúlio Vargas, ele quebra um pouco dos governos anteriores, né, ao fazer uma série de mudanças na estrutura política do Brasil, muito mais profundas do que até hoje, do que qualquer outro candidato, né? Enfim, eu penso assim, 2 grandes personalidades políticas que marcaram a história do Brasil, na minha opinião, é o Getúlio Vargas, né, e o presidente Lula, na minha opinião. Agora, um melhor que o outro, eu não sei dizer. Eu acho que ambos foram bons para os seus contextos, né? Ambos foram bons para os seus contextos. Mas o Getúlio Vargas, ele fez mudanças mais abruptas dentro de uma estrutura de país que era muito agrária, muito oligárquica, na minha opinião. Eu também pensei no Getúlio Vargas. Eu tenho problemas com todos, gente. Como eu disse, e aí eu vou me justificar por que eu tenho problema com todos. Porque, assim, o que acontece? Eu até falei isso para o 2º ano. Eu sou antropóloga e eu sou etnógrafa, certo? Então, eu sempre fico olhando muito pela visão dessa minoria, né? Da minoria indígena, que, na verdade, assim... Se você for olhar, o que impacta a minoria indígena acaba impactando também as minorias rurais, né, os quilombolas e tudo isso. E aí, todos os governos, até os dias atuais, são extremamente problemáticos para as minorias. Por exemplo, o Getúlio Vargas trouxe grandes transformações, trouxe a carteira de trabalho, por exemplo. Mas quem morava em área rural, a carteira não era assinada, né? Então, houve uma melhoria, mas naquela época, vamos pensar, a urbanização era muito baixa no Brasil ainda. Então, ele legislou muito para as classes médias urbanas, né? O Lula foi muito bom em redistribuição de renda, isso aconteceu muito bem. Só que dentro do período dele, ele não demarcou terra indígena. Se a gente for olhar, a redistribuição de renda ajudou um pouco, mas ao mesmo tempo ele foi assim parceiraço dos grandes bancos do Brasil, né? Então, todos eles têm assim... Todos têm um calcanhar de Aquiles, alguma coisa muito problemática, que é difícil a gente dizer que esse foi muito bom. A gente teve grandes avanços, tanto no Getúlio Vargas quanto no Lula, mas, ao mesmo tempo, teve muita coisa que ficou descoberta, né? É uma pergunta muito interessante, né? Se a gente parte para pensar na história como um todo, Getúlio Vargas foi um grande estadista, né, que trouxe para nós aí um processo de desenvolvimento econômico, de industrialização, criando aí o pilar para a industrialização no Brasil, meu Deus do céu, como a Vale, a Petrobras e outras mais. A gente pensa na atualidade mais recente, peraí, gente. É um horário difícil, é a hora do almoço. A gente tem que entender que no governo do Molusco, a situação do pobre melhorou muito no Brasil.
né? O Vale do São Francisco se desenvolve. Então, a classe... Oh, my God! Está saindo ali. Vai. Vai. Peraí, gente. Abre a porta e vai lá fora. Já dei suas pérolas. É isso, Brasil. Nós estamos vivendo este momento. Eu espero que vocês estejam fazendo um diário para os netos de vocês lerem e pensarem assim, meu Deus do céu, o que aconteceu na pandemia? Eu fico pensando, o Leandro ensinar para uns gurizinhos daqui uns anos, 2020. Então, gente, vamos lá, continuamos. A classe C e D, ela melhorou, ela teve condições, né, de conquistas, de adquirir aquilo que era um sonho muito distante. Infelizmente, esse período passou. Foi o melhor governo que tivemos, como a Ana colocou, todos tiveram seu calcanhar de Aquiles. Mas, assim, a situação para as minorias, para o pobre, nos governos de direita, é muito mais complicado. No Brasil existe a esquerda e a direita? Na minha concepção, não existe. Porque se você se lembra, o vice do Lula era o Michel Temer. O vice da Dilma foi o Michel Temer, né? E no Goiás, no período lá das eleições, nós tivemos a coligação Lula-Marconi. Então, como é que você fala de esquerda e de direita num país em que as coligações políticas unem partidos tão distintos? Uhum. É isso. Vamos encerrar, né, gente? Vamos. Pessoal, Alguém tem mais alguma pergunta? Minhas sinceras desculpas aí pelos contratempos, mas infelizmente ser pai, professor, e aí o trem desanda de vez em quando. Perdão mesmo. Mas eu volto a reiterar, né? O Brasil precisa de uma verdadeira reforma política. Que realmente faça valer as questões de modernização da área política. E eu acrescentaria na reforma política que você propôs, Leandro, por exemplo, para mim, não precisa eleição de 4 em 4 anos, seria de 5 em 5 anos e eleições gerais. Por quê? Sim. Porque uma eleição geral desmantela as coligações. Sim, porque se você elege primeiro o município e depois o federal, você já faz uma ligação ali indissociável. Se você eleger todo mundo de uma vez, você gera uma surpresa, o pessoal vai ter que trabalhar com a surpresa. Mas aí o que acontece? Ninguém quer peitar a verdadeira reforma política. Quem que deve peitar? É do presidente, é ele que tem que começar a regimentar os poderes. Mas você acha que ele vai fazer isso? Ele vai causar um boom, né? Aí o Congresso vai impeachmentar ele. É o mínimo que vai acontecer. Infelizmente, entendeu? Então, assim, é muito delicado, né? Gente, Leandro, Luciano, se estiver aí, vamos bater palma para esses meninos que hoje surpreenderam a gente. Brigadão pela participação, brigadão por tudo. Muito bom, gente, vocês estão demais. Show de bola, foi muito bom hoje, hein? Muito obrigada, gente. Tchau, dá tchau para todo mundo. Dá tchau. É isso, espero que gente. tenha contribuído. Agora pode rir, Leandro. Tchau. Rir faz bem. Sacanagem. Um abraço a todos. Tchau, Fiquem com Deus. gente, Tchau, abraço. pessoal. Tchau. Até mais. Chorando ainda, Hannah? Não, eu tô limpando o suor, que agora eu tô encalorada. Eu já com sim. quente. Ai, eu vou saindo. Até mais, Leandro. Leandro, não tô te ouvindo. Eu vou parar a gravação aqui. Uhum. Tá bom.